Olá, lobas! Feliz Dia da Mulher. Dia da Mulher é todo dia, mas tão importante. Esse mês, espaços de fala são abertos, mais abertos pra gente, e a gente pode trocar muitas ideias, a gente pode entender como trabalhar nesse processo para encurtar um pouco, né, a equidade de gênero, a igualdade de gênero, tanto no profissionalmente como nas nossas rodas, né, de amigos. Hoje eu fiz um vídeo para homens aliados, que se dizem supostamente aliados, porque eu acredito muito neles, acredito que esses homens podem nos ajudar sim nesse processo, para que a gente chegue realmente na igualdade de salários, para que a gente chegue na igualdade de cargos, as mesmas oportunidades. E isso eu tô falando não só para as mulheres, mas para todos os gêneros, tá? É que hoje a gente tá nesse mês, no mês de março, e hoje eu quis trazer... Olá, minhas seguidoras lindas, lobas, lobinhas, lobonas, as que têm menos de 30, as que têm mais de 40 são as lobas, as que têm mais de 60 são as lobonas master. Bom, vão compartilhando se vocês estiverem aí fácil, compartilha com algumas amigas, porque essa live vai ser bem legal, vai ter muita informação sobre o mês de março e o que esse mês pode ajudar a gente, o feminino. Por isso eu vou trazer a nossa parceira, a minha consultora de astrologia profissional e pessoal também, há muitos anos, sobre astrologia e o feminino. Deixa eu ver se a Patrícia já entrou. Acho que ela está entrando. Ela está em Portugal, ela mora em Portugal. E olá, professora! Olá, Maria. Olá, pessoal. Tudo Prazer bem? estar aqui. Vou- Muito. Já vou te fazendo a primeira pergunta. Atenção, a gente está nesse Dia da Mulher, a gente está no mês de março, e você tinha me falado que tem movimentos muito positivos para o feminino. Nós temos muitas mulheres pequenas empreendedoras aqui, mulheres realmente que batalham, que trabalham, que estão lá no dia a dia, né? A maioria de nós Sim. faz isso, mas enfim. O que que tem, quais são os movimentos do céu que estão ligados ao feminino e podem facilitar agora no mês de março para a gente realmente começar o ano com tudo? Tá, então vamos lá. Eu trouxe algumas coisas, né, específicas para a gente falar desse tema. Então, antes de mais nada, né, feliz Dia das Mulheres para todas nós, né? E hoje é assim, ó, esse mês de março, a gente tem, separei quatro partes, assim, quatro pontos importantes, quatro movimentos que acredito que vão facilitar muito o nosso trabalho. E são dois trânsitos, né? Então, do planeta Vênus, que é um planeta Hum, muito ligado a essa questão mesmo dos papéis femininos, da afetividade, do amor, da beleza, da autoestima, temas, né, muito femininos. E a gente iniciou o mês, então nós estamos no dia 8, mas a gente iniciou o mês com uma conjunção de Júpiter-Vênus, que são os dois grandes benéficos do zodíaco. Então a gente já iniciou o mês de março com um favorecimento, não é porque hoje é Dia das Mulheres, mas um favorecimento aos temas femininos, tá? Nos negócios, esse planeta Vênus e Júpiter trazem a questão da expansão mesmo, do networking, das vendas, dos contatos, das relações interpessoais. Então a gente tem um favorecimento das relações, da criação de comunidade, da maneira de hum. conversar com os clientes. Isso agora nesse início do mês, mais ou menos até meados do mês também a gente tem essa influência, tá? Vai mais ou menos até a última semana de março, e depois a gente tem Vênus, esse mesmo planeta, fazendo outra conjunção já com uma conjunção muito ligado a esse nosso tema de libertação, né, dos assuntos de libertação feminina, das questões de quebra de paradigmas, ruptura de padrões, né, e principalmente a conquista, né, das novidades. Então, Vênus-Urano tem a ver com as tecnologias, com as novas tecnologias, com o uso das tecnologias para os nossos negócios. E aí a gente sabe o quanto isso está tirando pessoas assim, né, de situações complicadas e gerando novos trabalhos, novos empregos, Hum. novos negócios, né? O como a gente tem no e-commerce, nas ferramentas de marketing, e-mail marketing, de marketing digital, como isso auxiliou a gente nos nossos negócios, não só para quem empreende, mas para as executivas, né? Que criam conteúdo também, por exemplo, lá no LinkedIn,
né? Então, redes Sim. sociais onde a gente acaba sendo o quê? Criadores de conteúdo. Essa conjunção Vênus-Urano é uma conjunção muito poderosa para isso mesmo, para o nosso papel feminino dentro das mídias. Ou seja, para a gente expor as nossas ideias, expor os nossos talentos, expor quem nós somos, expor os nossos serviços, né? Então, juntando essas duas conjunções, acredito que para os nossos negócios são duas conjunções que ajudam a expandir, né? Quando a gente ousa, né? E quando a gente se expõe, quando a gente coloca aí os nossos talentos e as nossas diferenças para fora. O Urano é um quebra de paradigmas, né? Então, a hora que a gente coloca as nossas diferenças para fora, certo? Então, acho que isso é interessante. Então, depois tem isso que eu ia mais te perguntar, voltar um pouco, depois aí você continue, e o pessoal que quiser fazendo perguntas, pode fazer que eu vou lendo e depois eu vou colocando aqui as perguntas, tá? Por exemplo, Vênus, a gente sabe que é um planeta feminino, mais feminino, né? E Urano, você falou que está ligado a mídias e tudo isso. Essas conjunções, quando se fazem no céu, elas sempre acontece, tem de tempo em tempo. Eu sei, mas eu queria que as pessoas entendessem o que significa uma conjunção e ter planeta feminino com um planeta que significa exatamente tudo o que está acontecendo em termos de digital, esse avanço do digital. O que significa isso? É só agora em 2022 ou ocorre basicamente sempre? Não, ocorre quando... assim, vou responder com uma explicação assim mais técnica. Os planetas andam em volta do Sol. Portanto, eles têm ciclos, né? Se eles têm ciclos, eles se repetem no movimento deles. E quando eles chegam, por exemplo, o movimento de Vênus, quando chega perto, né, do planeta Urano, que está há muito tempo ali no signo de Touro, vai acontecer a conjunção. Mas não é toda hora que acontece. É quando Vênus volta, né, no ciclo dela, ela vai passar pelo signo de Touro, que é onde está acontecendo a conjunção. Por isso que também é um favorecimento ao mundo feminino, porque Touro é um signo que está ligado a Vênus. Né? Então tem como regência Vênus. Sim, Touro é um signo regido por Vênus. A gente pensa no Touro num signo masculino, sei lá, né? Se bem que tem mulheres e homens, né? Tá tudo errado pensar assim. Sim, tá. Astrologia, o feminino e masculino, não é uma questão de homens e mulheres. É uma questão de princípios. E todo mundo tem. Os homens têm Vênus no mapa, as mulheres têm Marte no mapa, né? Então, essa questão dos princípios é o princípio feminino, o princípio masculino, né? Então, assim, a visão tem que ser sempre essas para a gente não... Porque a astrologia, ela tá aí para todos, né? Então, todo mundo tem Vênus no mapa, todo mundo tem Touro no mapa, mas existe classificação, a classificação de signos. Então, signos mais receptivos, né, com classificação receptiva, são signos mais femininos, e signos mais para fora são signos masculinos. Mas isso não tem a ver com homens e mulheres. Isso tem a ver com esses princípios, entende? Então, todo mundo tem, por exemplo, uma maneira de amar. Vênus fala sobre o nosso princípio de como a gente ama. Isso é Vênus. E é um princípio feminino, né? Marte vai falar como é que nós conquistamos coisas. E todo mundo tem Marte. E já é um princípio masculino. Certo? Como é que a gente vai... ama muito, mulheres que amam demais e que se ferram demais do amor, elas estão muito ligadas à forma feminina de amar? Ou eu tô errado? Há uma forma, às vezes, com desafios nessa área afetiva, né? Com desafios, ou seja, planetas que vão lá e fazem aspectos de desafio, que são aspectos de tensão, aspectos de dificuldade, que trazem para aquela pessoa, seja homem ou mulher, uma dificuldade no amor. Então tem gente que ama demais, mulheres que amam demais e se ferram, homens que amam demais e se ferram também. Mas no mapa, provavelmente vai ser o mesmo princípio. Ou seja, quando você olhar um mapa onde tem pessoas que amam demais e se ferram por isso, é porque existe desafio ali, independente de ser homem ou mulher. Mas o planeta que vai mostrar isso, provavelmente vai ser Vênus, que vai ter uma questão complicada com relação à maneira de amar, né? A maneira de dar o afeto, a maneira de receber esse afeto. Então, aí a gente é que vê onde estão os problemas. Mas são planetas normalmente ligados às questões de relacionamento, né? Então, Lua, Vênus, os dois astros que falam de emoção, de relacionamento, de afetividade, de nutrição de relação, são esses dois astros. E lógico que no final você vai ter que olhar tudo, porque não dá pra gente separar a gente, né? A gente é um conjunto complexo, né? Um ser complexo. O ser humano é complexo, né? Eu falo assim para os alunos que, assim, a ameba é simples.
Mas o ser humano é complexo. Então, não tem jeito. A gente é um conjunto, né, de coisas ali, de fatores. E quando a gente olha todo esse conjunto, é que dá para ter um diagnóstico, que dá para ter uma interpretação, tá? Por isso que é interessante você fazer o mapa natal, né? É o seu mapa de quando você nasceu. Sim. E que eu já fiz há trocentos anos. Tem gente que até tem 50 anos e nunca fez. Porque dá, né, os seus indícios lá e você vai se vendo nesse mapa. E todo ano tem um mapa daquele ano. Sim. Que inclusive indica outro ascendente, né? E tem a consultoria empresarial, que não precisa ser só para empresas, né, Patrícia, que você faz, mas para pessoas físicas que são empresas, tipo eu. Eu sou uma pessoa, sou criador de conteúdo. Interessante, tá? Que até vou trazer, que é uma coisa, mas eu já vou explicar por que eu vou falar isso. Hoje em dia, a gente pode considerar todo mundo, seja a pessoa que tem empresa, que tem negócio, ou a pessoa que está trabalhando numa empresa, como um empreendedor. Todo mundo hoje é um empreendedor. Por quê? Porque todo mundo está criando um conteúdo. Seja o funcionário de uma empresa que está criando conteúdo para ajudar a empresa nas redes sociais, seja o funcionário de uma empresa que está criando conteúdo para mostrar os talentos dele dentro da empresa, ou seja, nós que somos empreendedoras que criamos conteúdo para mostrar o que a gente faz. Então, no final das contas, todo mundo hoje empreende, de alguma maneira. Né? E a gente está num momento favorável, e aí esse mês de março é um mês muito importante para mostrar isso, porque a gente tem 2 ingressos de planetas em signos de trânsito muito lento, que demora muitos anos para fazer esse movimento. Então a gente tem Saturno, ontem, né, ingressou no signo de Peixes, que é um signo feminino, é um signo de água, um signo que vai trazer alguns temas muito ligados ao nosso mundo feminino, e dia 23 de março a gente tem Plutão ingressando em Aquário. Esses trânsitos, Saturno e Plutão, são trânsitos lentos. O que significa? Significa que eles demoram muitos anos para voltar nesse ponto. Então faz 30 anos, em 1994, a gente teve Saturno ingressando em Peixes, transitando em Peixes, e vamos ter agora novamente. E durante 2 anos e meio ele vai ficar no signo de Peixes, transitando ali nos 30 graus desse signo zodiacal. E Plutão, a última vez que ele esteve em Aquário foi lá na Revolução Francesa. Ou seja, nós temos... Meu Deus! Então cabeças serão cortadas. Cabeças serão cortadas. Espero que não seja minha. Eu também espero que não seja minha, mas o que significa isso? Um momento, um início, tá? Porque depois ele volta para Capricórnio e depois ele vai de novo ingressar em Aquário, mas a gente está nessa fase e esse é o mês que marca o ensaio, vamos dizer assim, né? Ele avisa que ele vai entrar no signo de Aquário. O signo de Aquário, começar por ele, é um signo que está ligado à internet, às novas tecnologias e a tudo que rompe padrões. Então, começou de fato, né, aquele momento da gente pegar esse poder nas mãos, e agora eu vou falar do mundo feminino, de fato a gente ter o poder de romper padrões. Não só o padrão da idade, como eu sei que a gente luta, que eu também estou nessa mesma questão da idade, mas de muitas outras ditaduras, né, da beleza, por exemplo, ditadura da beleza, ditadura, enfim, de comportamento, ditadura religiosa, o que você tem que pensar, como você tem que pensar, o que você tem que fazer. Plutão em Aquário é uma rebeldia contra o poder estabelecido, uma rebeldia contra aquilo que está dominando, e é um poder individual. Então começa um período muito importante dos criadores de conteúdo, por exemplo. Os criadores de conteúdo, seja os funcionários, os empreendedores, não importa quem, né, mas os criadores de conteúdo começam a ganhar muito poder perante marcas, perante empresas, por exemplo, perante seus próprios negócios, perante as empresas que eles trabalham. Então, é um momento de mostrar sua diferença. Onde está o poder? O poder não está em se igualar a todos. O poder está em quem é você. Quem é você, quais são os seus potenciais, os seus talentos, as suas diferenças. É na diferença que vem o poder. Então, uma mulher que, de repente, tem algumas coisas físicas, uma loja física só, né? E ela ainda não está na internet mostrando nada. E isso, gente, internet não quer dizer você ir lá e fazer dança só. Isso. Não é você ir lá. Tem diversas formas de se comunicar na internet, seja no Instagram, seja na rede vizinha, para eles não pararem de compartilhar aqui, seja no Facebook, que também é do Instagram, seja no YouTube, enfim, seja e também
também tem pessoas que comunicam e que fazem conteúdo para as próprias empresas. O conteúdo digital dentro das próprias empresas. Isso. Mas a minha pergunta, uma mulher que tem uma loja física ligada ao feminino, ou semi-joias, beleza, vende uma representante de marcas de beleza, uma mulher que tem uma loja de moda e tudo isso, ela tem que, por esse movimento, que não acontece há 30 anos, tá certo pelo que eu entendi, ela tem que começar a entrar no digital, porque vai ter uma virada aí. Sim, ela não uma precisa. virada que a gente tem em estatística, nas notícias, que a gente sabe, mas é uma virada astrológica, inclusive. A gente tem alguns, sim, exatamente isso. A gente precisa, assim, para onde vai o nosso mundo, né? Então, antes de responder isso, a gente tem que entender para onde está indo as coisas. Então, as tecnologias chegaram, né? Que ajuda a gente a trabalhar. Então, não é porque você tem uma loja física que você não vai se valer, não vai se utilizar das questões tecnológicas. Sim, precisa ir. Precisa ter uma rede, um networking, precisa ter uma maneira de comunicar seus clientes, precisa ter uma lista de clientes para mandar pelo WhatsApp. O WhatsApp é uma tecnologia. Então, quando a gente fala tecnologia, não é só a rede social e muito menos fazer a dancinha na rede social, tá, gente? Não é isso que a gente está falando aqui. Mas é você utilizar tudo que você tem a seu favor para chegar ao seu cliente. Desde a comunicação, atendimento, pós-venda, pré-venda, prospecção, abordagem. Tudo isso é possível usar rede social, tecnologias e tudo isso que tem a ver com o próprio signo de Aquário, que é onde a gente tem Plutão ingressando agora. E esse Plutão não faz 30 anos. Esse é o da Revolução Francesa, tá? Esse faz mais esse de que 200. Agora faz 200 anos que não vem esse Plutão em Aquário. Junto com o Saturno? Não, em Aquário. Em Aquário, sim. A última vez que ele transitou por Aquário, porque o ciclo dele é de 240 anos. Ele demora tudo isso para dar a volta ao Sol, né? Então, a última vez foi lá na Revolução Francesa, trazendo tudo aquilo que... Se a gente quiser fazer um paralelo, vai lá na história e vê tudo que rolou naquela época. Então, a gente teve um avanço tecnológico, a gente teve a Revolução Industrial, teve a Revolução Francesa que trouxe a promulgação dos direitos do homem, né? Aquela questão toda de liberdade, tudo aquilo que a gente viu, aquela rebeldia contra o poder estabelecido, né? Exatamente. A base começou, de certa forma, a tomar o poder. Né? Sim. Ou a base, naquela época, olha, viramos um canal de história, astrologia e história, não é ótimo? A base, o que ela fez? Ela falou, não, a gente não quer mais, olha, princesa, coitada, sei lá, princesa, a rainha, né? A Elizabeth, tadinha, que já tá no céu, né? Olha, sinto muito, não dá pra gente pagar mais por isso, né? E aí, pum, acabou, mas acabou de uma forma que pegou e cortou tudo. Esse movimento de agora, entrando em Aquário, é um movimento de corte brusco? É um movimento de transformação. É que não é rápido, né? Então a gente tem que entender que existe um lado... Não é assim de um dia para o outro. É um processo, mas é um processo forte, transformador, que iniciou, na verdade, a gente teve pinceladas disso na pandemia. A pandemia trouxe pinceladas desse movimento de mudança, de ruptura. Só que junto com esse Plutão, né, em Aquário, a gente tem então o ciclo de 30 anos do Saturno em Peixes. E aí, que momento é esse? Né? Então, é o momento de lidar, ou seja, encarar as fragilidades. Então, encarar o seu lado emocional, encarar as suas fragilidades humanas, se autorresponsabilizar pela vulnerabilidade, por exemplo. Existe um poder na vulnerabilidade que a gente não está acostumado, né? Normalmente, você está lá numa empresa, você não pode chorar, você não pode mostrar que você está com problema, você tem que separar vida pessoal, vida profissional. Então, Saturno em Peixes é um momento para entender a integração disso. Você não é um ser dividido. E isso é um tema muito feminino. São as mulheres que sempre falam muito sobre isso, né? Mulheres que têm talvez mais coragem de chorar, de mostrar as emoções. E isso que era até outro dia, talvez visto como uma coisa ruim ou errada, ela passa a ser necessária. Então, Saturno é aquele que traz a cobrança daquilo que você tem que enfrentar com responsabilidade. Então, é encarar a questão, entendeu? Assumir isso, assumir a fraqueza, assumir a vulnerabilidade, e aí sim, assumindo isso, você consegue melhorar. Não colocando isso debaixo do tapete, seguindo em frente. Então, essa ideia de vamos colocar tudo debaixo do tapete, porque tem que trabalhar, porque tem que isso, e vamos lidar daqui 30 anos com essa questão,
não é o momento. O momento é para tudo, né? Saturno em Peixes acabou de entrar. Então isso, ele inicia o ciclo dele nesse signo de Peixes, né? E traz uma necessidade de rever as nossas necessidades mais básicas, rever os nossos propósitos, rever para onde o barquinho está indo. Sabe aquela história? Vamos levar o barquinho, mas para onde vai? Para onde você está indo? Né? Rever as prioridades, rever aquilo que de fato é importante. Então, aquela coisa mais superficial, inclusive isso nos nossos trabalhos. O que é superficial, o que não é útil, entende? É para cair por terra, vai virar o que é essencial, o que é importante, né? Nas relações interpessoais, por exemplo, né? Interpessoais e no trabalho, como a gente está falando mais sobre trabalho aqui, né? Então a pessoa, eu sou um profissional liberal, né? E eu vendo meu trabalho e não é só pela internet e tudo. Então, quanto mais eu chegar neste caminho realmente que é o que falam, né? Que eu também acho que essa palavra propósito ela já está banalizada, sabe? É impressionante como a gente vê, no fundo, é você chegar realmente no âmago, né, dos seus valores e falar, isso tá valendo a pena e é nisso que eu vou focar. E o céu, astrologicamente, vai estar te ajudando, seja a mulher, seja a homem, seja qualquer gênero, não é? Outros gêneros, nessa evolução, é isso? Sim, e isso vai ficar por algum... Então, assim, a tendência do mundo, do céu, e começou agora, é ir por esse caminho. E as pessoas que insistirem em outras coisas, por exemplo, eu faço assim e não quero saber, eu não consigo ser de outro jeito, esse mundo... o que elas vão sentir? Assim, porque os astros é no sentimento, né, que a gente percebe, a sensação. É assim, Saturno, quando a gente... eu costumo dizer o seguinte, quando você tenta enfrentar sem você entender o ensinamento. Então, Saturno, ele é um grande mestre. Mas quando a gente não entende o que ele está querendo ensinar, ele costuma bloquear, né, as coisas. Então, é o que a gente vê aí, né, no popular, as pessoas quando leem qualquer coisa de Saturno, ele é o maléfico, ele é aquele, a pedra no sapato, é o que vai bloquear a minha vida. Não é que ele bloqueia, nenhum astro interfere dessa maneira na vida humana, né? Eles marcam tendências, eles influenciam, mas somos nós que vamos entender. Só que quando a gente enfrenta, por exemplo, eu sou assim, não vou mudar, que pena, vai perder uma grande oportunidade de evoluir e crescer. Então, Saturno nesse signo... Não só porque vai perder a oportunidade, porque o movimento do mundo astrologicamente é esse. Quer ver? Então, não sei. Olha, é a mesma coisa quando Urano entrou em Touro. Isso não é recente, ele entrou em Touro em 2019, mas em 2019 a gente já falava, pessoal, vão conhecer essas tecnologias, vão estudar isso, vão tentar fazer alguma coisa para ter um braço do seu negócio, para ter um produto digital, para ter alguma coisa nesse campo, porque isso vai ser relevante e necessário. Mas muita gente também falou, eu não quero, imagina, que eu preciso ter e-mail. Eu não tenho e-mail, não vou ter nada, eu quero continuar vendendo na minha loja física. Pois é, aí veio a pandemia. E fez o quê? Né? Obrigou, e as pessoas já tinham esse movimento nas mãos, seguiram adiante. E muita gente quebrou. Então, é assim, o movimento coletivo é normalmente assim, existem tendências, é a história da chuva, né? Tem lá uma tendência para chover. Eu posso sair preparado e ir de guarda-chuva. E eu posso sair porque eu quero ser rebelde e eu não vou levar guarda-chuva. Tá bom. Quem levar guarda-chuva, quando chover, tenha a proteção. Quem não levar, vai ficar na chuva. Tudo bem, é uma escolha, né? E isso tem a ver com o nosso dinheiro, e nós mulheres, principalmente, a gente está falando no dia de hoje, a nossa independência financeira, o nosso dinheiro mesmo será muito importante para a nossa liberdade. Né? Você pode ter seu companheiro, você pode ter sua companheira que até te sustenta, mas é preciso, porque não será fácil viver daqui 20 anos, 30 anos, dependendo de outra pessoa e também psicologicamente, assim, tem uma série de coisas. Eu não acredito na liberdade da mulher sem ela ter seu próprio dinheiro, ponto. Eu não acredito, baseado em 10 anos de estudo. Mas voltando, Paty, ao que está acontecendo, e começou ontem, mas já começou assim, são meses antes, né, que começa o movimento, né? Então, tá. É o movimento. Então, esse movimento de Saturno e Plutão, Peixes. tá? Plutão, Saturno em Peixes, o Plutão em Aquário. A gente tem o mês de março como um mês muito importante, porque é o mês que eles ingressam.
Ou seja, é um mês que começa o movimento deles nesse signo, tá? Mas isso já vem sendo anunciado, né? Então nada é liga-desliga, né? No céu não é um liga-desliga. Não é um dia que aperta o botão e depois desligou. Processo. Então, sendo processo, o que acontece? A gente vem vivenciando já esses sinais. É a gente olhar o movimento do mundo. A gente vê, por exemplo, o tal do chat GPT é um sinal. O chat GPT é um sinal desse Plutão em Aquário. Né? Os assuntos e temas ligados à sustentabilidade, que cresceu absurdamente, né, de um ano para cá, produtos sustentáveis, serviços sustentáveis, o próprio selo, né, de sustentabilidade nas empresas, é um sinal de Saturno em Peixes. Já há um tempo já vem anunciando. Então, isso é uma tendência que vem se fortalecendo. Mas agora fica soberana, né? Então, é como se fosse assim, vem anunciando que eu vou entrar. Eu vou entrar na sua casa. Uma hora eu entro, né? Então, a hora que eu entro mesmo na sua casa, eu estou ali dentro. Aí eu vou ficar um tempo ali dentro. Isso é o Saturno ingressando em Peixes, isso é o Plutão ingressando em Aquário, né? Mostrando esses momentos, né? Então, agora separando de novo para dar mais dicas. Momentos onde a gente precisa se responsabilizar pelos nossos sentimentos, pelos nossos processos emocionais e integrar com o resto de nós. Então, é assim. Não é mais para se separar, não é mais assim. Uma parte de mim, vida profissional e vida pessoal. Sabe essa história? Acabou isso aí. Aliás, nunca existiu de verdade. É uma ilusão que a gente cria, de ter uma vida pessoal e uma vida profissional. Eu, na minha empresa, tenho esse comportamento. Assim, por causa dos preconceitos. Você vê que várias mulheres, né, tem que abdicar, elas se moldam por causa de uma roupa tal, ou de um jeito tal, ou falam de tal forma dentro das empresas. Eu vivi isso porque há 20 anos, assim, né, na comunicação, que parecia uma coisa mais aberta, mas nunca foi. Colocar um body assim de renda queria dizer que a gente estava se oferecendo. Hoje, e se eu estiver me oferecendo, daí eu desculpa, né? Nem desculpa, sinto muito por você achar isso. A competência não está ligada. Então, assim, o pessoal e o profissional, no fundo, a gente se forçava no profissional. E hoje, as pessoas que estão fazendo, parece que não é visto dessa forma, porque não pode mais, porque fica feio se ver. Mas tem muito preconceituoso por aí. Mas a tendência com esses movimentos dos astros, inclusive do mundo, dos dois, é que a gente consiga ser um todo holístico, não é isso? Sim, exatamente. É uma tendência de unir essas partes que ficaram muito separadas. Eu não digo muito essa questão, por exemplo, de, sei lá, de dress code, de regras da empresa. Porque aí cada negócio tem sua regra, como é que trabalha, mas eu digo em relação à parte humana mesmo, né? Então, por exemplo, mostrar uma fragilidade. Um líder, por exemplo, quer ver? Um comportamento, seja homem ou mulher, um líder, até outro dia era feio mostrar uma fragilidade. É errado mostrar que ele está preocupado ou que ele tem uma vulnerabilidade. E hoje nós estamos mudando para um poder dessa vulnerabilidade. Tem que ter coragem para mostrar a sua vulnerabilidade. Qual é o astro que indica isso? Os dois indicam isso de alguma forma. Um é pela individualidade, o Plutão em Aquário, mostrando a questão do ser individual dentro do coletivo. E Saturno em Peixes é aquele que faz você enfrentar essa vulnerabilidade como algo que é natural e normal. Não é uma coisa que você tem que pôr debaixo do tapete e só daqui 30 anos, quando você se aposentar, você vai resolver. Porque aí a vida já passou e você não viveu nada. E você não viveu aquilo que era essencial. Né? Então, as relações humanas, elas adquirem um fator assim crucial nessa posição de Saturno em Peixes. Inclusive o lado negativo disso. Então, também... Fala então do lado negativo. O lado negativo é a gente deixar as coisas... Né? Eu gosto da Patrícia que ela fala, porque os desafios são desafios, e são mesmo. São positivo e negativo, tudo é do ponto de vista que você observar, é relativo, né? Mas é uma tendência, por exemplo, a uma certa recessão, né? É uma tendência a você ter que lidar com mais responsabilidade com os recursos, seja os seus recursos, então dinheiro, né? Recursos emocionais, recursos naturais, os recursos da natureza. Então, tudo isso está sob a cobrança agora de Saturno. Né? Então, essa história de desperdício, essa história de muitas ideologias sem pouca prática, também está fora. Então, é assim, o que é possível, o que é necessário e o que é possível de ser feito, tem que ser feito. Não dá para ficar discutindo,
né? Ideologias assim, eternamente não fazer nada. Então Saturno é um planeta prático, planeta de concretização, materialização. Ele vai exigir de alguma forma que a gente resolva problemas que nunca foram resolvidos, que não são resolvidos, que as pessoas põem debaixo do tapete, né? Então A questão ambiental é uma delas. A questão das próprias misérias humanas, sabe? A questão de tudo que é excluído, tudo que está excluído da sociedade, não vai dar mais para continuar excluindo, entendeu? Então quer dizer que nós, mulheres, eu que atuo no segmento mulheres maduras, e outros gêneros também, e raças, né? Que a Sim. branca que sempre tem, né? Sim. Né? Existe uma facilidade agora de ascensão, mas existe também uma polaridade de pessoas um movimento que não quer. Sim, por quê? Porque coloca... Astrologicamente. Não, né? Não, o que acontece é uma resistência, como é natural quando existe uma força muito grande exigindo, existe a resistência da turma que não quer. Mas a força, né, da turma que está buscando isso é grande, porque é uma oportunidade desses problemas virem à tona. Então, o que está muito difícil? Está muito difícil esconder o problema. Então, esconder o problema, que é uma coisa natural dos últimos anos, deixar as coisas debaixo do tapete. Seja individualmente falando, seja coletivamente falando, seja empresarialmente falando. É só a gente olhar os escândalos empresariais que aparecem por aí, escândalo político, escândalo de tudo que é ordem, né? Escândalo na igreja, como está acontecendo aqui em Portugal, né? Fortíssimo. Então, tudo aquilo que fica excluído, toda aquela emoção, aquele trauma, aquele problema, aquela questão que fica excluído você exclui de você mesmo às vezes, né? Quando a gente coloca debaixo do tapete, que movimento é esse? De exclusão. A gente está tentando excluir de nós mesmos aquele problema. E Saturno em Peixes, ele diz o seguinte, acabou esse negócio. Não vai mais ficar excluindo nada, nem guardando nada. Agora eu vou pôr tudo na mesa e você vai ter que olhar para aquilo. Seja bonito, seja feio. Então, esse é aquele movimento de estruturação das questões humanas mais básicas. Das necessidades humanas, das necessidades de afeto, das necessidades de saúde. Então, é muito provável problemas na área da saúde, aqui a gente já está passando esses problemas, né? Ou seja, problemas nas áreas administrativas, né? Dos hospitais, dos médicos, administrativamente falando. É muito provável esse tipo de problema, porque vem à tona aquilo que está precisando ser resolvido. E não tem como escapar, né? A gente já faz lives nem década, não, porque a gente não fazia live, né? Mas há muitos anos antes de pandemia, e você já falava em tudo isso que ia acontecer, né? Antes de acontecer, porque quando a gente ouve a Patrícia falando, parece até óbvio, porque a gente está passando exatamente tudo isso, né? Então, assim, comprovamos. Mas antes já podia-se ver movimentos que pontuariam esse 2019, 2022, né, para cá. Esse movimento de Saturno, né, ele vem e agora vai ficar um tempão, né? Então é uma organização mesmo. Que outros movimentos que vão existir esse ano e que serão desafiantes também, e principalmente para as mulheres? Então, ou benéficos? A gente tem no final desse mês, essa conjunção de Vênus-Urano em Touro, que é uma conjunção muito benéfica para a gente, para as pessoas que estão precisando, principalmente, se libertar. Então, mulheres que estão precisando se libertar, e libertar, gente, é de várias coisas, né? A gente está falando de tudo que você puder imaginar. Libertar, às vezes, do trabalho que não gosta, libertar do relacionamento que está enrolando. Tudo que a gente precisa de romper, essa conjunção é a conjunção. E ela não acontece toda hora. Quando começa, porque eu vou pôr na minha agenda para romper um monte de coisa que eu não rompi. 30 de março a gente tem a conjunção. 30 de março, mas assim, uma semana antes você já está nessa força dessa conjunção. Então é uma conjunção poderosa para esse tipo de situação. Principalmente para a gente ter coragem de ousar. Coragem mesmo de fazer aquele movimento que você vem buscando e muitas vezes a gente está preso e não consegue. Tá? O que você falou de os movimentos vêm vindo, sim, a gente consegue prever porque o movimento é matemático. O movimento do planeta está lá real no céu. A gente sabe onde eles vão estar e sabiam onde eles estavam antes. Então é possível sempre fazer um panorama. É possível você estudar um ciclo, a gente chama isso de ciclos planetários. Né? Então, Urano, por exemplo, em 2019, ele entrou no signo de Touro. Ele continua lá, até hoje.
né? E o que que ele fala? Ele fala de todas essas mudanças de paradigma na maneira de trabalhar. O trabalho online, por exemplo, o trabalho remoto, que já virou uma verdade em várias empresas, virou regra em muitas empresas, que as pessoas não voltam mais para o presencial, elas vão continuar num trabalho híbrido. Então, toda a tendência de trabalhos híbridos, né, desde Urano em Touro, e esse ano mais forte ainda essa tendência, porque Plutão em Aquário reforça a tendência desse Urano em Touro. Então, olha que interessante, os ciclos vão se sobrepondo, não é? Então, eles vêm vindo e vêm falando as coisas e a gente vai traduzindo. Então, o trabalho do astrólogo é interpretar sinais. Na verdade, é isso, né? É interpretar. Então, a gente vai entendendo como é que esses ciclos se comportaram no passado, se já aconteceu esse ciclo em algum momento e o que aconteceu lá. Você estuda o momento atual e faz a sua previsão. O seu prognóstico, na verdade, é isso. É a interpretação de ciclos, né? Então, sim, a gente vem vindo em mudanças e rupturas de padrão. Isso desde 2019, desde 2020. E continua, entendeu? E continua. Eu estou acenando aqui, Patrícia, para várias seguidoras, né, nossas mulheres super legais e que estão passando por aqui. Como eu não faço lives habitualmente, então elas não sabem direito o que eu vou fazer e tudo, mas eu inclusive estou testando esse horário para começar nesse horário, que eu acho um horário bom de almoço e tudo isso. A Patrícia, ela é minha consultora de astrologia para negócios, da minha empresa, que hoje eu sou uma empresa já há muitos anos. A Patrícia é uma professora de astrologia, forma astrólogos, tem canal do YouTube, né? E o canal do YouTube dela tem a Astrovisão, que toda semana dá a visão do céu. E hoje, por causa do Dia das Mulheres, você resolveu dar um selo, um desconto para quem quiser acessar. É isso? Resolvi dar um presente para vocês, mulheres, meninas. 20% na consulta, mas o que precisa? Tem um segredinho aí. Precisa entrar lá no meu perfil aqui do Instagram, que é o Astrologia para Negócios, me mandar um direct dizendo o que quer, né? Para eu depois instruir como é que faz, para reservar, como é que faz, quais as informações. Então eu preciso só que você me fale, eu quero essa consulta, que é a sua consulta, né? Do seu panorama, do seu mapa, para você entender esses movimentos aí de uma maneira personalizada. Porque uma coisa é a gente falar o que a gente fala aqui, né? Eu estou falando de uma maneira generalizada. A outra é você ver esse céu que eu estou falando, ou seja, Plutão em Aquário, onde é que está no seu mapa? Né? Onde está Urano em Touro no seu mapa? O que está acontecendo na sua vida com esses movimentos que estão no céu? Então, isso é uma outra linha, né? Um outro nível de profundidade, de autoconhecimento. E é isso, é essa consulta aí que está na promoção hoje. Então, eu estou aqui, Astrologia para Negócios, colocando aqui, fixando, tá? É um direct para Patrícia. Eu faço essa consultoria a cada 3 meses, né? Eu leio, eu tenho meu mapa natal, e todo aniversário, que é no aniversário que a gente lê o mapa do ano, né, Paty? A gente lê o mapa do ano, vê o ascendente que está, a lua, né? Não é a lua diferente também? A gente, todo ano a gente tem isso que a Maria está falando, gente, é a revolução solar. Isso é uma técnica, não é? Que a gente tira todo ano para o ano. Então, você vai nunca, não é que você vai mudar de mapa, tá, gente? Você vai usar o seu mapa, é sempre o seu mapa, é de onde parte todas as informações. Mas naquele ano em questão, você vai estudar o cenário daquele ano. É o mapa que vai ter um ascendente, vai ter uma posição de lua, é um mapa como qualquer mapa, vai ter todos os astros ali. E você vai fazer vai estudar em conjunto com o seu mapa natal. Então você vai ter essa ferramenta, tem a ferramenta dos trânsitos planetários, que é isso que a gente está fazendo aqui hoje, né? Falando sobre Plutão em Aquário, Saturno em Peixes, né? Vênus conjunto Urano. Isso é trânsito, é onde os planetas estão agora, né? E depois tem uma outra técnica, mais a ver com o mapa individual, que é a progressão, e eu junto essas 3 técnicas, faço o panorama do ano, né? Esse panorama do ano, ele serve justamente para você planejar suas ações, suas estratégias, os seus sonhos, aquilo que você quer naquele ano, né? Para entender o que está melhor naquele ano para você. Né? Eu, por exemplo, eu faço a consultoria profissional, realmente, assim, até datas, são datas que têm mais afinidade, né, mais alinhamento com exatamente o que eu vendo e o que eu faço, a gente olha e faz o cruzamento de dados, tá? Isso. Então, tá aqui, olha, o Astrologia para Negócios, direct para quem quiser. Esses 2 aspectos, então, voltando, um começou ontem, o outro lá pelo dia 30 de março,
Tem alguma coisa da Lua que a gente pode falar ligada ao feminino, porque fala que a Lua é feminina e que Tem, pode nos ajudar, as pessoas. Uhum. nós temos, tá? A gente tem as fases da Lua Tá. e nessas fases da Lua existem signos, por exemplo, que vão deixar aquela fase mais forte, mais próspera. Então nós temos no dia 28 de março, a gente tem a Lua crescente no signo de Câncer. Um outro signo Ai, feminino no meu de água no signo! nosso signo. Ê, Ai, vamos lá. é tudo meu. Lua crescente no signo de Câncer, que é uma posição que deixa essa lua forte para quê? Para as coisas que a gente quer nutrir. Então, lua crescente é uma fase que ajuda a gente a crescer com os nossos projetos, as nossas ideias, desde que você agora faça esse planejamento. Então, qual é o seu projeto, né? Qual é a sua ideia? Tá. Então, isso é importante a gente saber, o que a gente quer todo mês. Então, no dia 21 de março, a gente tem o início desse novo ciclo lunar, a lua nova no signo de Áries, mas no dia 28 de março, que é depois de 7 dias, a fase crescente desse ciclo. E o ciclo da lua, gente, é uma outra coisa muito importante para nós mulheres. Então, uma dica que eu vou deixar, que eu deixo aqui para vocês, é vamos começar a seguir um calendário lunar. Vamos começar a entender essa força lunar na vida das mulheres. Primeiro, porque nós temos uma relação direta com a lua. Todo mundo, Sim. tá? Isso, o ser humano. Né? O astro mais perto da gente, aquilo que a gente tem mais memória. Os ciclos da lua desde sempre existem, então a gente está memorizando esses ciclos há muitos milhões de anos, né? Enquanto memória do ser humano. Então a gente tem uma facilidade em identificar, mesmo de forma inconsciente, essas fases. Segundo, que tem a ver com os líquidos. Então a lua trabalha muito com a influência dos líquidos, e nós mulheres temos essas variações muito grandes. Então, hormônios, humores, os líquidos do corpo, essa questão toda é lunar. Então isso é muito importante a gente acompanhar. Se a gente acompanhar um calendário lunar e fazer as ações, ou seja, escolher as suas ações de acordo com esse calendário lunar, a tendência dá mais certo. E uma lua crescente no signo de Câncer é aquela lua que ajuda de fato a prosperar. De fato a prosperar as questões que a gente iniciou. Então, só fazendo um adendo que não tem a ver com o mês da mulher, mas esse mês de março também é o mês do ano novo astrológico. Então, além de tudo isso que eu falei, ainda nós temos agora, dia 21, né, dia 20 de março, a gente tem a entrada do ciclo desse ano. Ou seja, a gente não começou o ano ainda, 2023. A gente está começando isso dia 20 de março. E 21 de março, a gente já tem a lua nova. Então, é muita energia de arranque. É muita energia para iniciar as coisas. É muita energia para ter coragem de fazer. É muito poder, né? Então, para todas nós que precisamos ter coragem, força, energia, motivação, esse é o mês. E não é porque é o mês da mulher, é porque é o mês mesmo, entendeu? Agora, sendo o mês da mulher, melhor ainda, porque é o nosso tema, entendeu? É o nosso tema. Então, é o mês que a gente fica mais ligada e mais sintonizada com isso. Então, vamos aproveitar, porque tudo que a gente iniciar esse mês tende a ser fertilizado pela lua crescente em Câncer. Mas a gente tem que saber para onde está indo. Isso é muito importante. Não adianta ir à deriva, deixar o barco à deriva. É assim, pessoal que está ouvindo. Para onde vocês estão indo? Ou seja, alinha, né? Alinha aquela meta com o que você está fazendo hoje. Porque se a gente não souber para onde está indo, não adianta nada. Não é? O barco está à deriva. Vai para qualquer lugar. E às vezes o lugar que são os outros que querem, não é você. Aí é mais importante ainda, para onde você quer ir. Ou seja, o que você quer atingir, o que você quer conquistar. Né? Principalmente coisas muito práticas. Então a gente está num mês de entender coisas muito práticas. Começar uma dieta mesmo, né? Não só ficar na ideologia da dieta. Começar um exercício mesmo, não ficar só na ideia do exercício. De fato, abrir o perfil no Instagram. Muita gente, às vezes, não tem o perfil que gostaria. Já vi pessoas que precisam começar no digital, mas não tem coragem de começar. Esse é o mês para fazer tudo isso. Mesmo, do ano inteiro, né? É o melhor mês para começar isso. É o melhor mês do ano. Assim, do ano, porque do ano. Essa virada astrológica. É o melhor mês do ano. Porque tem movimentos bem importantes. Isso, exatamente. É o melhor mês com mais potencialidade das coisas que a gente de fato começar, elas prosperarem na linha do tempo, e ainda a gente ganha um empurrão desses movimentos que eu falei antes, do Plutão em Aquário, que dá uma acelerada, de Saturno em Peixes, que dá uma conectada. Então, além de tudo, Peixes é o signo das conexões.
das relações, dos engajamentos. Então, é um momento para você começar as coisas de fato, para elas criarem movimento e prosperarem na linha do tempo. Não é só para ficar na ideologia esse mês, gente. Não é para ficar na ideia só. Mulherada, tá? Mulherada. E homens que estão aqui, o seguinte, mas hoje é o Dia da Mulher, então falamos para mulher. Sim. Essa live é importantíssima, porque para você fazer no caderninho, pega a caneta, ó, isso que a Patrícia falou, coisas materiais que de repente você quer, coisas que você quer começar faz tempo. Vamos selecionar até para a gente não ficar no meio desse movimento e a deriva, sem, né? É o momento de tomar mesmo o que você quer, a sua responsabilidade em todos os sentidos com você mesma e ir embora. Exatamente, maravilhoso isso. Conectar, por exemplo, com outras pessoas que estão nesse movimento. Então, ótimo para unir as mulheres em torno de um movimento. É mais fácil quando a gente está em grupo. Então, se é mais fácil quando você está em grupo, é uma força que você pode conectar, seja com a sua comunidade, seja com os seus amigos, seja com os seus grupos, né? Porque é força de grupo. Tanto aquário quanto peixes, eles falam sobre grupos. Eles falam sobre a comunidade, a coletividade. Peixes e aquário são 2 signos de coletividade. E os 2 signos estão recebendo Saturno e Plutão. Então, é um momento importante para entender que a gente tem uma individualidade mais conectado com os seus, com a sua comunidade, com aquelas pessoas que têm afinidade com você, as pessoas que têm uma energia que liga com você. Sim. Né? Sim. E também desligar, isso que você falou, é também o momento de desligar de tudo que não tem a ver com você. É de fazer realmente separar o joio do trigo. Se eu posso ser... Sim, é isso. Sei lá. Isso. Exatamente. Separar o joio do trigo, ainda mais agora essa semana, principalmente, porque a gente está com a lua cheia agora no signo de Virgem. Então, é o melhor momento para fazer essa separação, essa análise, que é um discernimento apurado, um discernimento sutil, de separação mesmo do joio. E separar joio do trigo é o quê? É assim, o que te faz crescer e evoluir é bom, mas o que está te atrapalhando, não está te fazendo crescer e evoluir, não é bom, tem que tirar. É simples, olha como o mês, de uma forma mais simples, faz a gente olhar, né? A gente sabe que é simples. Nem sempre é tão simples, assim, talvez seja mais simples, a gente esteja um momento mais simples de visualizar, de escrever e pôr no papel. Agora, tem processos tão longos que já estamos arrastando há tanto tempo, né, que fica, né, mas pelo que você está falando, com esses movimentos do céu, vai ficar muito mais fácil, né? Se a gente assumir essa responsabilidade de que precisa fazer algo e assumir isso, assumir é cada um fazer sua parte. É não ficar esperando que alguém faça. Você mesma. Né? Exatamente, é do indivíduo para o coletivo. Normal, né? Né? E sim, é fácil visualizar o problema, mas muitas vezes não é fácil resolver o problema. Mas ele começa quando você aceita que é. Então, é assim, primeiro ponto é a história de não pôr debaixo do tapete. Aceitar e assumir. É um problema, tem que se resolver. Depois vem a segunda etapa, que é como se resolve. Mas muitas vezes a gente tem dificuldade em diagnosticar o problema. E agora a gente está com uma facilidade em diagnosticar o problema. Já é o começo, entendeu? Já é um bom começo. Do que ficar só não sabendo qual é a questão. Não, agora a gente tem condição de saber. Paty, eu quero repetir que o perfil da Patrícia, ela é especialista em astrologia para negócios, ela é professora, ela está no YouTube, ela está dando 20% de desconto por causa do Dia da Mulher em consultas, se vocês quiserem astrologia para negócios, um direct para ela e aí vocês conversam. Paty, eu queria que você fizesse, vou propor para você, né, porque tem pessoas novas, eu tô vendo, tô acenando aqui para algumas mulheres. Ana Aurélia, um beijo para você. Eu estou vendo que eu não posso interromper a toda hora, não é uma live sozinha, né, que eu posso fazer o que eu quiser. Vamos fazer uma rodada dos signos, que nem você faz? Ar, fogo, terra e água, dividindo assim, você viu como eu já estou esperando. Maria já sabe tudo, olha só. Já da divisão. Isso é porque eu faço há trocentos anos, mas mesmo assim eu ainda confirmo tudo. Ainda bem, né? Porque daí nunca é fake news. Aí fazer uma rodada pelos signos e falar os pontos supostamente positivos e desafios de cada signo. Por exemplo, do ar, qual que é?
Vamos lá Tá. fazer essa rodada? Então vamos fazer a rodada, mas vamos entender o seguinte: você, todo mundo tem todos os signos do mapa, tudo bem? Isso é Tá importante, bom. senão a gente fica muito preso ao nosso signo. O signo solar é uma parte ali do mapa, você tem todos. Então no final a gente tem um conjunto desses 12 signos, tá bom? E eles se dividem em 4 elementos, que é os elementos fogo, terra, ar e água. Cada elemento, a gente tem 3 signos, é um conjuntinho de 3 signos para cada elemento. E cada elemento tem as suas características. Então, nós temos signos de fogo, signo de Áries, signo de Leão, signo de Sagitário. Então, esse signo, se você tem o Sol nesses signos, então você é um signo solar em fogo, tá? E os signos de fogo têm impetuosidade, têm autonomia, põem a cara a tapa, vão para o palco da vida mesmo, começam a batalha, né? Mas no exagero, ou seja, no lado negativo, podem ser autoritários, dominadores, agressivos, né? Às vezes insensíveis, porque tem muita pressa, pressa do movimento, pressa de fazer primeiro, tá? Então esses seriam os signos de fogo, certo? Temos os signos de terra, touro, virgem e capricórnio. Então os signos de terra são os analíticos ali do zodíaco, é o signo de planejamento, signos que falam sobre organização, administração, estratégia, as coisas que são lineares, organização das coisas, né? A economia das coisas. Então, os signos de terra fazem isso. Eu costumo dizer que os de fogo começam e os de terra vão vir para executar. Então, são os executores, os mantenedores, né? O negativo disso, seria o excesso dessa qualidade, é ficar bloqueado, né? Ficar muito preso, porque fica analisando demais, esperando ter muitas garantias. Não dá para ter garantia, você precisa às vezes fazer o movimento, você não sabe se vai dar certo ou não, você tem que começar. Mas signo de terra pode ter dificuldade em começar, fica lá, ó, analisando os prós e os contras eternamente, tá? Então seria as dificuldades de terra. Signos de ar. Antes dos signos de ar, esses signos de terra, com os movimentos que você explicou na live até agora, desse mês, e principalmente, né, a partir do dia 30, eles podem se beneficiar de não ficar só no analisando. Sim, o arranque. O arranque agora. Os signos de terra se beneficiam muito da posição de Saturno em peixes. Por quê? Porque a água de peixes traz uma mobilidade para o excesso da terra. Pessoa que fica muito rígida, ela precisa de água na vida, porque água no sentido astrológico, tá? Não é água mesmo, tá? Astrologicamente. Então, precisa de adaptabilidade, né? Maleabilidade, precisa desse movimento. Às vezes não tem. Então, o signo de terra se beneficia bastante. Os signos de fogo se beneficiam com Plutão em Aquário. Se beneficiam muito, em vez de eles serem centralizadores, o Plutão em Aquário ajuda eles a delegar, por exemplo. Uma das dificuldades do fogo é centralizar. O fogo acaba centralizando. Então, o líder, né, tem dificuldade em delegar, tem dificuldade em passar, né, o bastão, em passar a tarefa. O Plutão em Aquário, ele é descentralizador, totalmente. Descentralizador. Então, ajuda demais a irradiar, ajuda demais a descentralizar. Por exemplo, uma tendência de fogo muito centralizadora, né, muito controladora. Aí vem os signos de ar. Fogo seria leão, fogo seria leão, Sagitário e Áries. Áries. Nossa, Carneiro. Meu Deus do céu. Carneiro. Os de terra. Peraí. Touro. A gente falou de touro. Touro, virgem e Capricórnio. E Capricórnio. E agora a gente vai pro de água ou de ar? Ar, tá? Ar a gente tem Gêmeos, a gente tem Libra e a gente tem o Aquário. Então, ar são signos mentais. Signos que têm a ver com as trocas, né? Sejam as trocas verbais, essas trocas de palavras, né? Comunicação, então aprendizados, a própria comunicação, tudo que é comunicação é ar, né? Quanto as trocas também ligadas ao comércio, por exemplo, né? Questão mais de ir e vir, de movimentação, tudo isso é ar. Então são signos mentais e intelectuais, são signos visionários, né? Signos que olham para frente e signos que se relacionam, né? Essas seriam as coisas, as potencialidades. A dificuldade desses signos é justamente a questão da dispersão. Então, eles têm dificuldade, muitas vezes, em decidir. Decidir, tomar partido, fica em cima do muro, não sabe se vai, se vem. Ou seja, fica analisando demais também, é signo que também, esse ar e terra tem essa questão
de analisar coisas, tá? Mas a análise de ar é uma análise mais intelectual. Então é o tal da... Fica na diplomacia demais da coisa e não toma a iniciativa, né? Então, é dificuldade de fazer o movimento. Muitas vezes a dificuldade do ar é essa. Dispersa demais, tem 1.500 situações, qual ideia que vai escolher? Sei lá, porque tem muitas. Então, esse signo, principalmente Gêmeos, signo com muitas alternativas. Às vezes, quando você tem muita alternativa, você não tem nenhuma. Sim. Porque você não consegue escolher. Então, se você não consegue escolher, você fica perdido ali no meio de tanta coisa. É um leque que abre muito grande, tá? Signos de ar. São beneficiados com a posição de Plutão em Aquário, sim. Porque potencializa a qualidade intelectual. E a gente vai precisar do quê? Muito dessa qualidade intelectual a partir de agora. Portanto, criatividade é tema desse Plutão em Aquário, é tema a partir de agora. Nos próximos 20 anos aí, a gente vai potencializar a questão da criatividade humana. Mesmo, até porque vem as máquinas aí e a gente vai ter que se diferenciar. Sim. Ou seja, é a criatividade com as habilidades humanas, os talentos humanos. E quando você fala intelectual, é informação. Também. Né? Ter informação. Não precisa ser o escritor do livro. Não. É a pessoa que tem informação e lida com a informação, né? Seja ela qual for, mas com... Por exemplo, a questão do criador de conteúdo é isso, é o ar. O criador de conteúdo, ele tem que estar antenado, ele tem que saber o que ele faz, ele tem que aprender sobre o trabalho dele. Então, o aprendizado é uma questão do ar. Mas pode ser um aprendizado mais especialista, né, mais acadêmico, o escritor, o cientista, isso também é ar, tá? Ou pode ser a informação no sentido geral, tá bom? Uma coisa mais horizontal também. E depois os signos de água, que são os signos que fecham as coisas, né? Que é o signo de Câncer, né? O caranguejo, o signo de Escorpião e o signo de Peixes. Signos de água são os signos de ligação. Então, quando a gente fala em água, nós estamos falando do elemento de ligação. O elemento que faz a liga, o elemento que se relaciona emocionalmente. Diferente do ar, que se relaciona, mas intelectualmente. Então, a gente, quando conversa com alguém, você não está exatamente interagindo emocionalmente com essa pessoa. Você está trocando informação. Mas quando você está contando um problema para alguém, você está na dimensão água. Você não está só falando para essa pessoa. Você está criando um laço com essa pessoa. Então, a intimidade, a criação de laços, né, a questão afetiva, a questão da nutrição entre pessoas, a questão das comunidades, né? Por que as pessoas seguem a gente? Porque elas encontram alguma afinidade emocional. Não é só o que a gente fala. Porque o que a gente fala, muita gente fala também. No meu caso, eles me acham maluca, eu sou canceriana sensível, chora, né? Você também. As pessoas encontram, gente. Eu sou mais ainda. Mas elas encontram. Eu sou Câncer com Escorpião muita e água. Gêmeos. Muita água. E um ar lá, para me deixar mais pensativa. Enfim, mas continua no signo de água. Signos de água. Então, esses signos, eles vão se beneficiar dessa questão do Saturno em Peixes também. Né? Então, como a gente tem ar, né, e água entrando agora esse mês fortemente, os signos complementares se beneficiam. Então, os de fogo se beneficiam do Plutão em Aquário, os de ar se beneficiam do Plutão em Aquário, e os de terra e água se beneficiam de Saturno em Peixes, porque são os elementos complementares. Então, ar e fogo, elemento complementar, terra e água, elementos complementares. Né? Então, todo mundo no final se beneficia de alguma forma. Agora, quem é que não vai se beneficiar? A pessoa que não estiver aberta para entender para onde esse mundo está andando. Então, pessoas que estão ali fixas, não quero sair daqui, ninguém me tira, eu não vou sair, não é? E tiver essa postura de rebeldia, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, tendem a se prejudicar. Lógico, porque o mundo está falando, olha, é o seguinte, abriu ali uma porta, vamos estudar isso. Não é para você se jogar ali, mas é para você começar a ver que existe uma tendência que está indo para esse caminho. É humanidade, é coletivo, é mais forte que a gente, né? Agora, se a gente fica, não, eu não quero saber, não, eu não quero, você está andando... Reativo, você está contrário a uma tendência natural. Porque não é uma tendência astrológica, é uma tendência natural só, né? A gente tem que entender que a tendência, ela vai levando o mundo. É que nem a gente olhar para o sol e falar, olha, agora é primavera, depois é verão, depois é outono, não é? Não adianta falar, eu não quero que seja primavera agora. Não é uma questão, né, nossa, de eu quero ou não quero, é uma questão de entender a natureza, né? Para
amarrar tudo isso, vamos dar 5 dicas para nós mulheres, principalmente, porque hoje é Dia da Mulher, realmente a Patrícia não gosta dessa coisa de dividir por gênero, mas para nós mulheres, para a gente amarrar esses movimentos que estão acontecendo aqui no mês de março e se beneficiar, né? E de Tá. repente 2 desafios rápidos, e aí a gente põe a fala do Astrologia para Negócios, que é o Instagram da Patrícia, e os 20% de desconto, quem tiver afim de continuar o Mas, trabalho. ó, tem que mandar mensagem hoje para garantir esse desconto. Tem que Tá, ser hoje, tá? tá. É hoje só. É. Manda hoje e fala, ó, eu quero, e aí a gente já garante a vaga, tá bom? Tá. Ó, dica para nós mulheres. Primeiro ponto, que eu acho que é o mais importante mesmo, é a gente não se culpar, né, de ter sentimentos. Acho que a gente é cobrado o tempo todo de ser forte, de conseguir as coisas, de ser dona de casa, profissional, esposa, mãe e tudo mais, né, que a gente é, os vários papéis. Isso pressiona demais e a gente se cobra muito. Então, o primeiro ponto tenha compaixão de você mesmo. Né? A gente precisa, às vezes, não adianta o outro nos pôr no colo, a gente tem que ter esse sentimento com a gente. É aceitar essa vulnerabilidade, aceitar que é aí que vai ter a força. Essa é a nossa força. A gente tem que primeiro aceitar e não achar que a gente tem que ficar excomungando isso aí, entendeu? Como se fosse algo errado. Eu desativei agora os comentários, gente, vou voltar com os comentários, mas só para a gente, de repente, fazer um corte da Patrícia explicando. Então, Paty, eu quero que você fale, então, astrologicamente, o que a gente pode, nós mulheres, aproveitar nesse mês de março com os movimentos que estão ligados ao feminino. Tá. Saturno em Peixes é a primeira dica, que é a gente aceitar essa nossa vulnerabilidade, não se culpar por que a gente sente. Né? E não achar que isso é feio, porque esse é o nosso poder. Esse é o poder, e é um poder mesmo, com Saturno em Peixes, é a gente tomar posse disso, sabe? E não ficar com vergonha de ter sentimento, porque eu tenho uma fraqueza, e daí? Então, se a gente expressa isso, a gente lida com isso. Esse seria um ponto muito importante. O outro é o Plutão em Aquário. Busque a sua diferenciação. Busque, qualquer que seja ela. É na diferenciação, é na originalidade que também vem o seu poder. Outra questão ligada a poder. E não tentar ser igual a todos. Porque todo mundo faz, eu vou fazer também, porque... Não. Ao contrário, o que você é de diferente? Porque essa diferença é que vai trazer o poder. Certo? Segundo, Vênus e Urano, que também temos ali para o final do mês. Então, essa conjunção é aquela que rompe padrões. Principalmente padrões que você está ali tentando há um tempão. Então, é a força que você tem para romper padrões. E padrões, às vezes a gente acha que depende de um processo gigante. Não. Às vezes é um clique que você tem, é um insight que você tem e você fala, vou fazer diferente. É um insight, tá? Então não fica também se cobrando que seja um processo gigante que vai demorar 15 anos. Não vai. A vida, às vezes, traz oportunidades como essa, de Vênus-Urano, que é um insight, é uma velocidade gigante. Então aproveita, porque está aí, para acontecer ainda no final do mês, é para a gente pegar, certo? Vênus e Júpiter é a outra dica. Essa é a dica muito empreendedora, é aquela de você se posicionar, se colocar, seja dentro da sua empresa, dentro do seu negócio, dentro da sua família, sabe? É de você ter coragem. Essa conjunção aconteceu no signo de Áries, então é uma conjunção de arranque, para você começar coisas que vão prosperar. Mas você tem que ter coragem de começar coisas. Ah, mas não está perfeito. Não, não vai estar perfeito. Começa mesmo que não esteja perfeito. Porque no movimento você aperfeiçoa. Se a gente ficar tentando ser perfeita para poder agir, você fica parado no tempo. Então, começa o movimento. Ah, eu não sei direito fazer. Então faz. Nunca fiz live. Faz. Faz uma vez, depois sai do ar e pronto, entendeu? Mas faz aquilo, gente, que às vezes as pessoas ficam eternamente tentando ali, né? Ah, eu não sei como faz, não sei como faz. Então não faz, né? E o Vênus e Júpiter, começa. Né? A conjunção foi em Áries. Então, começa o movimento que ele prospera, certo? Principalmente se for movimento ligado a vendas, a relacionamento, ligado à questão mesmo de contato com as pessoas. Ah, nunca falei com tal pessoa, manda contato. O máximo que vai acontecer é a pessoa não te responder, mas você fez o movimento. Você está treinando esse movimento. O movimento agora em março. Isso. Paty,
Vamos fazer uma foto e vamos falar para as nossas seguidoras, se elas quiserem, neste momento, fazer um print que a gente vai olhar para a tela aqui, para poder falar para a gente, inclusive manda para mim, e fala o que você achou, o que você gostou dessa live, por que você está com a gente e tudo isso e tudo mais. Vamos lá? Ó, 1, 2 e... Vou fazer outro print. 1, 2 e... Agora. Calma. Vai, pronto. Eu faço vários porque, né, às vezes não dá certo, ativar comentários. Legal. Vou deixar aqui, olha, está aqui, aliás, Astrologia para Negócios, que a Patrícia, ela mora em Portugal, é minha astróloga há 20 anos e eu faço consultoria profissional com ela a cada 3 meses. O mapa natal, que foi feito há muito tempo, e o mapa anual, que me mostra muito para onde seguir, datas relevantes, datas de desafio e que sempre deu certo. Isso. Dica da Loba. Pati, muito obrigada, Maria. Tá? A gente beijo para você. Fala aí. Tá bom. Beijo, tchau, gente. Tchau, tchau. Feliz Dia da Mulher. Beijo. Tamo com tudo. Dia da Mulher é todo dia. Beijão. Tchau.